Na questão 2.15 da página 9, certo? É um exemplo, não é a questão, eu não vou fazer a questão, vou fazer uma bem parecida, tá? Essa questão, cara, é famosa de cair no vestibular, meu querido. Meu Deus! Então, olha só, página 9, exemplo, né? Exemplo para página 9, exercício 2.15. Esse foi o que ele me questionou. É possível que tenham outros também que sirva de exemplo, tá? A situação é a seguinte, ó. Um cara vai lá andar de carro e primeiro ele se empolga e, vou chegar cedo lá. Ele vai a 100 km por hora e fica 2 horas assim, vou chegar cedo, ele diz. Chegar cedo. Só que aí depois de 2 horas dirigindo, estressou, já não aguento mais dirigir. E aí engarrafamento, o cara teve que tirar o pé. E aí ele ficou mais meia hora andando a 60 km por hora. Pergunta clássica, qual é a velocidade média? É muito comum no vestibular o cara simplesmente somar isso e dividir por 2. Tipo, 160 dividido por 2, é 80. Não faz sentido. Só seria 80 se ele tivesse ficado o mesmo tempo a 100 por hora e o mesmo tempo a 60 por hora. Certo? Mas ele ficou muito mais tempo a 100 por hora do que a 60 por hora. Ou seja, a velocidade média nesse caso tem que estar mais próxima de 100 do que de 60. Tudo bem para vocês? Então observe como é que se mata essa charada. Primeira coisa, use a ideia de velocidade escalar média para descobrir que distância foi andada no primeiro e no segundo trecho. Velocidade 100. Distância que ele andou, eu quero calcular. Tempo que ele ficou nessa velocidade 2. Está dividindo, passou? Que na matemática profunda dá. Descobri que ele andou 200 km no primeiro trecho. Nesse segundo trecho eu nem preciso fazer a conta, que eu percebi que é só multiplicar a velocidade pelo tempo. 60 vezes 0,5 é o mesmo que dividir por 2, não é? Multiplicar por 0,5, andou 30 quilômetros. Peraí. Se o cara andou 200 quilômetros e depois andou 30 quilômetros, qual foi a distância total que ele percorreu? Obrigado, 230. Estamos aqui para errar, hein? Pode errar à vontade. Prefiro que tu participe do que não participar. E quanto tempo foi o tempo total? 2 horas e meia. Calcular uma velocidade escalar média não é dividir o deslocamento escalar pelo tempo? Eu descobri quanto que esse cara andou. Ele andou 230 quilômetros e percebi que isso ocorreu em 2,5 horas. Vou fazer a divisão e vou calcular a velocidade média. 2,5 é 5 sobre 2. Eu vou dividir por 5 e multiplicar por 2. Dá 46 vezes 2, 92. Vai dar 92 quilômetros. Mas tu sabe, né, cara? Eu sou o rei do erro. Vamos exercitar uma divisãozinha clássica aqui. Iguala as casas, elimina a vírgula. 23 não dá, aqui dá. 4 dá 100. Então 8 dá 200. 9 dá 225. Sobra 5 abaixo do zero, é isso mesmo. 92 km por hora. Beleza? É muito comum os caras acharem que é só somar e dividir por 2. E isso só é válido quando fica o mesmo tempo numa velocidade e o mesmo tempo na outra. Resumindo, vocês viram que eu usei 3 vezes a ideia de velocidade? Uma vez para calcular a distância do primeiro trecho. Outra vez para calcular a distância no segundo trecho. Terceira e última vez para calcular a distância sobre tempo e calcular a velocidade média total. Tenta aplicar naquela questão que o amigo pediu, página 9, 2.15. É uma das questões já de nível um pouquinho acima da média que pode aparecer no vestibular. Certo? Se tu aprender ela, a maioria da concorrência acaba não aprendendo, hein? Vamos que vamos, galerinha. Gostei de ver. Ótima pedida.